pessoal, sempre lembrando, em campo particular, sobre a linguagem e sociabilidade, no livro aqui, que está inserido aqui. É lógico, essas edições universitárias, nos traz uma linguagem e sociabilidade. Então, entre parâmetros, quando falamos sobre sociabilidade e os campos hermenêuticos, exegéticos, nos traz fontes importantes. É lógico que possam nos trazer uma desinformação, mas pela desinformação vai ter métodos analíticos que possam haver uma ciência administrativa ligada à motricidade humana. Okay? É lógico, quando falamos sobre ciência, fica esse conceito entre a metodologia científica, o que vai nos trazer um tabu entre outras ciências. Agora, a palavra ciência, no seu próprio conceito, significa conhecimento. E o conhecimento, entre os seus próprios princípios, nos traz experiência. E a experiência, nas nossas próprias experiências, vai otorgar que é o próprio corpo e a ciência comportamental e a motricidade humana é um trabalho ligado ao mestrado, e os mestrandos, e os que estão especialistas nessa área de treinamento, treinabilidade e linguagem. Quando você coloca no perfil, qualquer lugar que seja, que é um trabalho de mestrado, é porque tem várias pessoas, homens e mulheres, que não cheguei nesse patamar, que nos colocam uma linguagem entre dados econômicos. Pois bem, entre essa fonte que eu coloco, entre a essência e dados periódicos, podemos analisar parâmetros que possa colocar emendas importantes entre o conceito de movimentar e o conceito de analisar. Eu tenho um conceito só de movimentar, mas não analisar como estudo, como uma linguagem propriamente dita. Pois bem, nesse conceito, quando eu estou movimentando, caminhando em dados periódicos e a concepção, que é uma visão, que é uma ideia, é um conjunto elementar que nos traz significados entre o corpo, vai trazer os conceitos amplos ou menores ou grandes diante de cada sujeito e cidadania. Entre essas sujeições que ocorrem entre os panoramas que acontecem entre a linguagem e a sociabilidade, demonstra as maneiras que vão habitar diante dos fatos. Hoje mesmo estava praticando um esporte, o futebol em si, houve um campo de temporalidade, o clima não estava muito bom, mas é lógico, nos traz uma longitude de segurança populacional. Às vezes, esses homens ou mulheres que estão assistindo também podiam estar numa expectativa em outros lugares, em outros afazeres. Lazer ou não, ou esporte ou não, performance ou rendimento, nos traz um duelo entre colisões. Vamos lá, quando eu olho para o próprio organograma, o campo homeostático do meu corpo, e vou analisando as veias, as artérias, nos traz maneiras que possam deslumbrar. Eu lembro certa vez que eu estava com esta roupa aqui, discutindo, ligado à ciência da religião e os campos dogmáticos e os efeitos econômicos que ocorrem entre a concepção que ortoga os meios e os fins. Aonde há os meios, há um fim. É lógico que quando olhamos para uma lâmpada ou qualquer tipo de parafuso, ele tem o seu campo infinito ou tem o seu campo de definições de finitos. Ou seja, enrosquei e depois eu posso tirar. Ou seja, eu lembro uma certa vez que tinha um senhor que ele consertava a bicicleta. Cheguei a trabalhar lá. Não trabalhei em outras oficinas, trabalhei pouco tempo, meio tempo lá, eu consegui trabalhar. Que era perto da escola, e fiquei lá. Tinha vezes que eu ficava lá, meus tempos vazios, aprendendo com ele. Era um senhor muito recente que ele trouxe para mim
várias memórias que eu coloquei com observação. Era atrás ali no colégio onde eu estudava. Ele falava assim: se um homem, ele colocava lá e quando tinha alguém com uma bicicleta, ela chegava a bicicleta, ele parecia tipo uma mistura entre índio, Chile, ou seja, aquela linhagem, né? Aquela mistura. Aí eu chegava lá, eu estava com ele lá, conversando com ele, sempre, onde eu passava sempre, nem era em outro lugar, era lá que eu passava sempre. O meu ponto final, sempre que uma pessoa tem um ponto final para conversar, era lá. Aí eu olhava, rapidamente ele falou comigo assim: rapaz, ele falou, ó, tira aí, eu estava trabalhando com ele, tira, se alguém apertou esse parafuso, você não está conseguindo, você vai conseguir. Okay? Aí ele foi lá, e eu, forte, né, pegando peso, músculo, carga pesada, e a carga dele é o quê? A cultura dele é líquida, né? É KM, ou seja, é uma estrada muito grande. E a idade dele, eu esqueci, ele, né? Desse hoje, acho que ele chegou a falecer. Quem não gostava dele muito era a minha mãe, né? Ele era muito grosseiro, ele falava, ai, pra trás. Ele tomava, ou seja, o seu aperitivo ali, como pode dizer, mas ele falava, aonde um homem colocou alguma coisa, tem um jeito, né? Ou seja, o parafuso está ali. Agora, como outro homem não tem jeito para ele, o próprio homem mesmo quer tentar o quê? Matar. Mas quando não tem jeito, é o próprio Deus, né? O que eu quis aprender, o que ensinei, o que eu aprendi ali? Eu aprendi que ele falou, o homem colocou ali, né? Apertou aquele parafuso, tem um jeito para você tirar ou colocar também. Lógico, há algo que você possa também manejar. E dá para a gente brincar a ficção, né? Shakespeare, né? Que é a questão do Frankenstein. Eles vão ser os campos literários clássicos, né? As classes sociais e as teorias entre misturas, entre panoramas. Aonde tem fé, lógico, dá para nós termos uma particularidade, uma conversa convencional, nessa expressão, um café filosófico, um café expresso. Esse café expresso é melhor. Motricidade humana, a temática hoje, ó, motricidade humana, café expresso. Café expresso que eu vou lembrar de concursos, pós-graduações, simpósios, ficava na minha pousada ali, e eu ouvi o que tinha que ouvir, tinha que anotar o que tinha que anotar, ok? Então, entre a concepção e a representação, eu lembro que eu tinha uma monareta na época, e a maioria das vezes quem tinha uma bike, tinha meninas e meninos na época que um rejeitava o outro, porque piolho, olha, esse menino aí que colocou piolho no meu neto, na minha neta, que a mulher muitas vezes era chique, eu chegava lá cheio de piolho, cheio de dente, e aí? Levava uns cacete cascudo ainda, tem que lavar, tomar banho. Nos traz uma história arcaica, mas nos traz tristeza, mas alegria do modo que nós estamos nesses aspectos convencionais. Tem pessoas que não gostam de falar. Eu não tenho vergonha de falar o que aconteceu comigo. Houve já várias fatalidades. Mas eu estou vivo aqui hoje. O que eu quero dizer? Na época não era pragas de piolho, lêndia, tinha aquele pente fino que minha mãe passava. Então, às vezes a pessoa pensa que eu estou brincando sobre a trionina. Tem a criolina que ela passava assim, que chegava a arder. Mas eu estou falando, a trionina é uma proteína, pessoal. Aquela senhorita, acho que ela errou, ela falou que era um anabolizante esteroide. Ou se for, querida, eu vou ganhar uma fortuna, né? Com todo respeito aos fisiculturistas, aos hábitos a tomar um produtinho venenoso, um produto bom, né? Um hemogemonia, um Angel. Eu sou mais um Angel agora. Eu já tenho muito, hemogemonia, já tomei. Agora eu estou mais na prática de campo filosófico, de Angel, uma pureza do espírito, né? Em todo respeito a essa destreza, os clássicos coletâneos, nos traz panoramas. Eu lembro da prova de mestrado que eu fiz ali. Eu coloquei o autor Angel, o Durkheim. Qual foi o outro? Tem outro autor que foi colocado ali, ó. Esses três: Angel, o Angel, e Angel. São traz várias maneiras, autores ligados à teologia, ligados à sociologia esportiva. A sociologia esportiva era o quê? É o campo do mestrado. Eu ia voltar atrás, retroceder minhas antecedências na época do mestrado e nos traz panoramas, ok? Importantes.
Então, a transcendência é fé, e a fé também é uma essência importante, ligada à construção e reconstrução.